Pelos muros do Rio de Janeiro, tem uma história incrível sendo contada com latas de spray. É a jornada de um artista, o Wagner Trancoso, um cara que transformou a rebeldia em arte e hoje ajuda a pintar um novo rosto para a cidade. Vamos mergulhar nessa história. E já começamos com uma pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Será que a arte tem esse poder todo de transformar de verdade a vida de uma pessoa e, quem sabe, até uma cidade inteira? Bom, a história do Trancoso parece dar uma resposta bem forte para isso. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender essa conexão entre o artista e a sua imensa tela de trabalho, a cidade do Rio de Janeiro. Quem anda pelo Rio, com certeza já topou com um trabalho dele. Sabe, onças pintadas gigantes que parecem caminhar entre as casas, tucanos que explodem em cores nos viadutos. São obras que pegam o concreto cinza e transformam em galerias a céu aberto. A arte dele não tá ali só para enfeitar, sabe? Ela conversa com a cidade, conta histórias de natureza, de gente, de resiliência. Mas, para a gente entender como ele chegou nesse ponto, a gente precisa voltar um pouco. A jornada artística do Trancoso não começou numa escola de belas artes, não. Começou bem antes, com spray na mão, no universo da pichação. E essa frase dele aqui diz tudo. Para entender essa fase, a gente precisa saber que ele perdeu a mãe com 14 anos. E a pichação, para ele, virou uma fuga. Era, como ele mesmo diz, um analgésico para a dor. Uma forma de existir, de deixar uma marca no mundo e, de alguma forma, silenciar aquele sofrimento, mesmo sendo algo ilegal. E aqui a gente vê claramente a transição que estava para acontecer. A pichação, focada na assinatura, na tag, naquela coisa da rebeldia, e o grafite, que já se preocupa com a arte, com a mensagem, com a técnica. Foi uma mudança total de propósito que ele estava prestes a fazer. E aqui, chegamos no ponto da virada. O momento em que ele decide, conscientemente, canalizar toda aquela energia da pichação para um caminho novo, para uma outra forma de se expressar nos muros. É muito legal ver essa evolução passo a passo. Ele começou pegando a própria tag, a assinatura Siga, e transformou num desenho. Daí, aos poucos, a natureza foi tomando o lugar das letras. Mas ele sentiu que precisava de mais, né? Foi estudar, aprimorar a técnica de luz, sombra, e depois de dominar o desenho, de pintar em telas, ele levou tudo isso de volta para os muros, só que agora numa escala gigante. E como acontece em muitas boas histórias, sempre tem aquele empurrãozinho, né? Um amigo viu o potencial dele e falou: "Cara, tenta desenhar." Esse incentivo foi o que ele precisava para superar a dúvida e descobrir uma vocação que ia mudar a vida dele para sempre. Agora, vamos avançar um pouco, porque essa transformação pessoal dele começou a transbordar, a ter um impacto social de verdade. A arte dele passou a revitalizar e a dar voz para as comunidades. E isso nos leva à marca registrada dele hoje, a série Fauna Periférica. A ideia por trás disso é simplesmente genial. Ele mistura a imagem de animais selvagens, tipo onças, araras, com a arquitetura das favelas. É uma metáfora visual muito poderosa. Ele está comparando a luta pela sobrevivência na selva com a resiliência de quem mora nos grandes centros urbanos. E, ao mesmo tempo, é uma crítica a esse crescimento desordenado das cidades. E esse impacto a gente vê espalhado pela cidade, em projetos enormes, desde a revitalização de um mural histórico na Pedra do Sal, que é o berço do samba, até o projeto Casa Carioca, onde ele colore comunidades inteiras. Ou os retratos que trazem mais humanidade para os muros de um lugar como o Hospital Nise da Silveira. A arte dele, de fato, faz parte da vida da cidade. Mas a história não para no muro. Para fechar esse ciclo de transformação, o Trancoso encontrou um novo jeito de voltar para a comunidade, como educador. E olha, ele levou essa missão muito a sério. Não bastava só pintar. Era preciso entender como a arte podia, de fato, transformar. Por isso, ele foi estudar. Fez faculdade de pedagogia, depois mestrado em desenvolvimento local, unindo a prática da rua com a teoria da sala de aula. Então hoje ele atua em várias frentes. É professor de artes em colégios, mas também está na comunidade, com oficinas como a do Sharp Art. É um projeto que usa o grafite para conversar com jovens que, assim como ele um dia, estão no universo da pichação. Ele fecha o ciclo, sabe? Devolvendo para a nova geração a mesma chance que ele teve, a de transformar a própria história. No fim das contas, o ponto central da história do Wagner Trancoso é esse. A jornada dele, da pichação para o muralismo, é a prova viva de como a arte pode reescrever histórias, não só nos muros, mas na vida das pessoas. E a gente termina com essa reflexão. O trabalho do Trancoso mostra que cada muro pode ser uma página em branco. Isso faz a gente pensar, quantas outras histórias incríveis as nossas cidades estão aí,
só esperando para serem contadas em suas paredes.